Já parou para pensar como que nós fazemos para nos referir aos diferentes organismos que convivem com a gente no planeta Terra? Por exemplo, sobre esse bicho aqui, como que a gente chama ele? Bom, esse aqui é fácil, né? Só de bater o olho a gente já sabe que isso daqui é um cachorro. Mas porque ele é um animal muito conhecido por todos nós, afinal ele é um animal doméstico, e porque nós falamos em português, então a gente se refere a esse bicho como um cachorro. Porém, se a gente fala com alguém lá na Argentina, muito provavelmente vão chamar esse mesmo animal de perro. Ou com alguém nos Estados Unidos, isso aqui é um dog, né? Ou no Japão, isso daqui é um inu. Então percebam que dependendo do local do mundo e da língua falada, um mesmo animal pode ter diferentes nomes. Ou no próprio Brasil, né? Popularmente, o cachorro ele pode ser chamado de cão, ou, mais popularmente ainda, um cachorro, um doguinho. Então, percebam que não existe uma forma universal entre esses nomes aqui de como chamar essa espécie. E quando a gente estiver pensando numa espécie que talvez não seja tão conhecida como cachorro, como que a gente faz para se referir a ela? Ou então uma espécie que tenha muita variação de nomes, como que a gente tem certeza que todos aqueles nomes na verdade não são uma única espécie? Para isso, existe nomenclatura científica, que essa sim é um nome universal e oficial para cada uma das espécies descritas na natureza. A nomenclatura científica foi inventada pelo Linneu, esse cara aí, né? O Carlos Linneu, ele era um naturalista sueco muito importante, que através da sua obra Systema Naturae, publicada lá em 1758, ele definiu todas as regras de classificação dos seres vivos, inclusive como dar nome às espécies, fazendo esse nome universal que é o nome científico, o nome oficial de cada organismo vivo. Assim, ele é considerado o pai da taxonomia. A taxonomia, taxo significa organização, e nomia vem aí do nome, de leis, né? Então, a taxonomia é a área da biologia que classifica e organiza os seres vivos, para facilitar o estudo desses seres, de acordo aí com parentescos evolutivos, com o grau de semelhança que esses seres têm entre si, né? Então, a gente consegue organizar a diversidade biológica em grupos, que a gente chama de táxons, de acordo com o parentesco evolutivo compartilhado entre os organismos deste grupo. Por exemplo, aqui, né? Aqui nós temos esse passarinho vermelho, chamado aí de Cardinalis cardinalis. Já vemos aqui que esse aqui é o nome científico dele, né? Eu chamei ele de passarinho vermelho, mas o nome real, oficial dele é Cardinalis cardinalis. Todos os organismos que forem desse jeitinho vão ser classificados na espécie Cardinalis cardinalis. Porém, diferentes espécies muito parecidas entre si, ou seja, que compartilham um parentesco bem próximo evolutivamente falando, podem ser agrupadas em uma única categoria, que é a categoria de gênero, como é o caso aqui desse passarinho vermelho com esse outro aqui que é igualzinho, só que é cinza, né? Então aqui o gênero Cardinalis. Assim como diferentes gêneros que são parecidos entre si, compõem uma família. Da mesma forma que diferentes famílias parecidas entre si compõem uma ordem. Da mesma forma que diversas ordens, né? Aqui no caso essa aqui é a ordem dos passeriformes, a ordem das aves que parecem pássaros. Mas a gente também tem outras ordens que são parecidas entre si, né? Como o dos gaviões, dos patos, das corujas, dos avestruzes. Todos eles têm uma coisa muito forte em comum ali, né? Todos eles são aves. Então, diferentes ordens muito parecidas entre si formam uma classe. Nesse caso, a classe das aves. Esses animais que têm bico, que têm pena. Assim como classes que apresentam muitas características comuns entre si, são agrupadas em um único filo. Então, as aves, os mamíferos, os répteis, os anfíbios, os peixes, todos eles compõem um único filo, o filo dos cordados, o nosso filo.
assim como filos que também compartilham características entre si, podem formar um reino, né? Então, os cordados, assim como os moluscos, os artrópodes, os quinidários, todos eles são animais. E, por fim, a gente consegue fazer uma categoria ainda maior, mais abrangente de seres vivos, que seria o domínio, né? Então, diferentes reinos que compartilham características comuns, mostrando ali uma ancestralidade comum, podem ser colocados no mesmo domínio. Então, o reino animal, o reino vegetal, o reino dos fungos, os protozoários, todos eles são eucariontes, domínio eucária. Então percebam que a gente consegue ter táxons, grupos bem abrangentes, com seres bem diferentes entre si, até grupos extremamente específicos no nível de espécie. Quanto mais táxons duas espécies distintas compartilham, significa que elas são mais aparentadas, certo? Para a gente lembrar a ordem aqui dessas categorias, tem aquele macete clássico que é o reficofage, onde re vem de reino, fi de filo, c de classe, o de ordem, fa de família, g de gênero e e de espécie. Uma outra forma da gente pensar nesses grupos taxonômicos, que são hierárquicos, né? Tem grupos mais abrangentes do que outros, grupos que estão dentro de outros, é, por exemplo, fazendo uma metáfora com objetos que a gente tem numa casa. Uma panela, assim como uma camiseta, são dois objetos que encontramos numa casa. Eles compartilham isso em comum, eles são objetos de uma casa. Só que a panela a gente deixa em outro cômodo que a camiseta, né? A panela tá lá na cozinha, lá no armário de panela da cozinha. Enquanto que a camiseta tá no quarto, dentro do guarda-roupa, pendurada lá no cabide. Então percebam como a gente classifica, né? Como a gente organiza os objetos de uma casa de uma forma que seja mais fácil a gente encontrar eles. Da mesma forma que a gente classifica os seres vivos, de uma forma que seja mais fácil a gente estudar eles. Ainda no exemplo, aí na metáfora da casa, né? Uma meia. Uma meia é um objeto que também faz parte da casa e que apresenta mais similaridades com a camiseta do que com a panela. Então a meia, ela também fica guardada no quarto, ela também está no guarda-roupa, só que a meia não está no cabide, a meia fica numa gaveta, né? Então a meia compartilha mais grupos comuns, mais categorias taxonômicas com uma camiseta do que com uma panela, apesar de todos eles serem objetos de uma casa. Então, vamos pensar nisso daí para ajudar a gente a entender qual que é aí essa relação entre essas categorias taxonômicas e por que a gente faz isso. Agora, sobre o nome científico. A gente vai aprender todas essas categorias aqui ao decorrer das aulas de zoologia, de botânica, de microbiologia, mas hoje vamos focar como que a gente chama, como que a gente dá nome às espécies oficialmente falando, né? Esse nome universal. Então, a nomenclatura científica tem 3 grandes regras que vocês vão ver agora aqui, através do exemplo do cachorro. A primeira é que o nome de uma espécie é um nome binomial. Como assim? Ele é composto por 2 nomes, sempre. Então, no caso do cachorro, a espécie em questão aqui é Canis familiaris. Onde Canis é o gênero e familiares é o epítopo, onde o gênero mais o epítopo formam a espécie. Então, a espécie, familiares não é a espécie. A espécie é Canis familiaris. A espécie é um nome binomial, 2 nomes compondo o nome da espécie. Percebam que eu escrevi Canis com letra maiúscula. A primeira letra é sempre maiúscula, no gênero. Já o epítopo não. O epítopo começa com letra minúscula. Se colocar o F de familiares maiúsculo, que está errado. Vai perder pontinho aí na questão dissertativa. É minúsculo. Além disso, gente, o nome científico, para mostrar que ele é o nome oficial das coisas, né?
para mostrar que aquilo ali é um nome científico, ele sempre tem que estar destacado do resto do texto. Então, por exemplo, é muito comum a gente encontrar os nomes científicos em itálico, ou a gente encontrar os nomes científicos em negrito. Como eu não consigo escrever em negrito ou em itálico, quando a gente escreve, é mais comum que a gente grife o nome desse jeitinho aqui, ó. Então é importante que o nome científico sempre esteja destacado do texto para mostrar que ele é o nome científico daquela espécie. E por fim, os nomes científicos são sempre latinizados, né? Canis familiares vem aí do latim. Ou, se não vem diretamente do latim, inspirado no latim. Vamos ver outro exemplo. Olha aqui esse bicho. Esse bicho a gente chama popularmente de lobo, mas o nome científico do lobo é Canis lupus. Destaquei do texto, Canis com letra maiúscula, lupus com letra minúscula. Percebam que, só da gente olhar para um cachorro e para um lobo, a gente já consegue ver que eles são evolutivamente próximos, né? Eles têm características morfológicas muito semelhantes. Só que no caso do cachorro, a gente chama ele de Canis familiares, é uma espécie. No caso do lobo, ele é Canis lupus. São espécies distintas que apresentam o mesmo gênero, o gênero Canis. O gênero é um nome só, o nome da espécie são dois. Atualmente, depois que foi descoberta aí a biologia molecular, ao comparar as sequências de DNA, a gente percebe que, na verdade, o cachorro e o lobo são espécies aí que se diferenciaram há muito pouco tempo, evolutivamente falando. São tão próximas que muitas vezes o cachorro vai ser considerado da mesma espécie do lobo. E a gente pode ver isso ao cachorros que vivam próximos de lobos, né, cachorros que tenham hábitos mais selvagens, eles conseguem se reproduzir com os lobos e deixar descendentes férteis, mostrando aí que o processo de especiação entre cachorro e lobo é uma coisa que ainda está acontecendo. Não se separou completamente em duas espécies distintas. Então, muitas vezes a gente pode encontrar, para se referir ao cachorro, ao invés do nome Canis familiares, atualmente tem sido mais adotado Canis lupus familiares. 3 nominhos aí, indicando que o cachorro é uma subespécie de lobo. Fica assim, ó. Canis lupus familiares. Então, quando nós encontramos esse nome trinomial, o terceiro nominho aqui é para se referir a uma subespécie, né? Uma espécie que é muito... Ainda não dá para chamar que é uma outra espécie completamente diferente, né? Uma subespécie de lobo é o cachorro. Ultimamente tem sido mais considerado esse nomezinho aí, então fica a dica. Quando vocês virem 3 nomes compondo um único nome, significa que é uma subespécie. Por fim, atenção! Gente, isso daqui é uma lactuca sativa, é uma alface. Isso daqui é uma oryza sativa, é um arroz. E isso daqui é uma cannabis sativa, que é uma maconha, né? Conhecida popularmente como maconha. Então, gente, percebam que as 3 compartilham o mesmo epítopo, que é sativa. Significa que elas são da mesma espécie? Não. Alface é uma coisa, maconha é outra e arroz é outra. São 3 espécies distintas. Por quê? Porque a espécie é sempre um nome binomial. Então, a alface é lactuca sativa, o arroz é oryza sativa e a cannabis é cannabis sativa, né? Então, percebam que o epítopo, ele pode sim se repetir em diferentes espécies, mas o nome completo da espécie é exclusivo dela. Sativa vem do latim de semear, então é muito comum que plantas associadas à agricultura tenham recebido esse nome aí na espécie delas. Assim como muitas espécies exclusivas do Brasil costumam ter o epítopo de brasilienses, apesar de serem espécies diferentes. Então, o epítopo não é exclusivo, mas o nome binomial da espécie é somente alfaces, são chamados de lactuca sativa. Espero que vocês tenham entendido, gente. Até a próxima!